Assim, bom dia, na santa paz do Senhor Jesus. Hoje é mais um dia que nos concedeu o Senhor e por isso nós estamos alegres. Graças a Deus o Senhor nos concedeu mais esta grande oportunidade de estarmos realizando esta live. Hoje é terça-feira, hoje é dia 4 de abril do ano de 2023. Esse que vos fala é seu amigo e irmão em Cristo, pastor Rogério Faria. Viu? Nós estamos aqui porque o Senhor nos concedeu mais esta oportunidade. Antes de iniciarmos a live, vamos fazer uma oração. Bendito e eterno Deus, Deus eterno, Deus grande e poderoso, em nome do Senhor Jesus, eu quero, em primeiro lugar, te pedir perdão pelos nossos pecados e te agradecer por mais um dia, por esta live e por aqueles que estão lá do outro lado, Senhor, do seu aparelho, que venham ser abençoados, que venham ser alcançados por esta palavra, que tenha a sua vida verdadeiramente transformada, Senhor, pelo teu poder. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Bom, hoje, mais um dia nos concede o nosso Deus. Nós estamos felizes e peço aos amados, aos amigos do esse aplicativo, Facebook, que compartilhe, né? Porque nós não vamos falar, a notícia que vamos falar aqui não são notícias que a TV tem essa responsabilidade, as mídias de notícia, de noticiário, do dia a dia que a gente acorda para ouvir, tem esta responsabilidade. Claro que nós não podemos virar as costas para os acontecimentos, porque ali mostram também que estamos vivendo tempos proféticos. A palavra de Deus, ela se cumpre, porque ela é fiel e verdadeira. Mas hoje eu queria falar do preço da vitória, como você deve ter visto aí, o título na descrição da chamada da live, o preço da vitória, né? Certa vez perguntamos na igreja se alguém queria derrota, e a igreja, claro, em si, na sua totalidade, respondeu que não queriam derrota, né? Querem o quê? Vitória. Essa é a pergunta que eu, com certeza, se fizer esta pergunta a qualquer um, até a mim, se me perguntasse também, quero vitória, né? Mas derrota ninguém quer. Primeiro que, como diz o hino da cantora Thalita, há muito tempo, derrota não é coisa de cristão. Amém? Mas para se obter vitória tem um preço. E esse preço não é esse dinheiro nosso que nós precisamos para comprar o nosso pão, o nosso café, o nosso arroz, o nosso feijão, pagar os nossos tributos. Não é esse dinheiro, né? O preço da vitória nós vamos aprender hoje na palavra do Senhor. Preço da vitória. Tem um preço, né? Filipenses capítulo 2, olha lá, Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 9 e o versículo 14 ao 16. Filipenses, Paulo vai escrever assim no versículo 5 do capítulo 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte
e morte de cruz. O versículo 9 vai dizer assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que é sobre todo nome. No versículo 14 de Filipenses, capítulo 2, diz: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. No verso 15, para que sejais irrepreensíveis, sinceros e filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. O versículo 16 de Filipenses 2 diz: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Então, o preço da vitória. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, na parte B do versículo, vai dizer assim: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos então falar do preço da vitória. Para se alcançar vitória, irmãos, primeiro, é preciso fazermos alguma coisa, né? Primeiro, tem que haver determinação. Você tem que ser determinado. O que você quer? Tem que ter determinação, né? Segundo, tem que haver esforço. Tem que haver determinação e tem que haver também esforço. Terceiro, mudança de atitudes. Mudanças de atitudes. Quarto, perseverança. Perseverar. Insistir. Amém? Então anote aí, para você alcançar vitórias, é preciso determinação. Segundo, esforço. Terceiro, mudança de atitude. E perseverança. Tem que ter isso aqui. Isso não é uma fórmula, né? E também se preparar buscando o Senhor em oração e seguindo, é claro, os seus passos. Se você quer vitória. Amém? Existe também o caminho certo para alcançar a vitória. Algumas pessoas, a gente sabe que elas estão tomando algumas atitudes enganosas quanto ao fato de conquistar as vitórias e comentam que tem até esperado no Senhor e ele não lhe responde. Essas são algumas indagações de alguns irmãos, de algumas irmãs, que diz que, né, eu tenho esperado no Senhor, porém ele não está me respondendo. Então, deve haver, é claro, algum motivo para isso, né? É que estão orando, mas não agem. Como nós começamos a nossa live, dizemos que para alcançar vitória, né, tem que ter alguns fatores, que é a determinação, esforço, mudança de atitude e perseverança. E alguns estão até reclamando: poxa, eu tenho, né, esperado no Senhor, mas ele não me responde. Então existem alguns motivos aí. Ou seja, de repente você está orando, né? De repente você está até orando, mas você não age. Nós temos que fazer a parte que nos cabe. Deus faz. Por exemplo, nós já contamos, sempre falamos em nossas pregações, né, que quando Deus ordenou a Moisés para que atravessasse o Mar Vermelho,
O Mar Vermelho eles não podiam abrir, só Deus podia abrir, mas marchar eles podiam. Ou seja, nós temos que fazer a parte que nos cabe, não é só orar, tá certo? Então, o mar só Deus pode abrir, mas marchar para atravessar, para chegar do outro lado e tomar posse da bênção, somos nós, cabe a nós. Por exemplo, o exemplo maior que nós temos de atitudes, né, de fazer a parte que lhe cabe, nós temos como exemplo o nosso próprio Senhor Jesus, e a gente encontra isso lá na Bíblia Sagrada, em São João, capítulo 1. São João, capítulo 1, a gente vai encontrar Jesus fazendo a parte que lhe coube. Olha só, irmãos, vamos ver lá. No versículo 1, vai dizer assim, do capítulo 1 do Evangelho de São João. No versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veja que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Já no versículo 2 diz: ele estava no princípio com Deus. Agora no versículo 14, ainda no Evangelho de São João, capítulo 1, vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós aqui na terra. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, Jesus fez a sua parte. Ele deixou a sua glória para atender à vontade do Pai, né? E vir nos salvar. Veja que nós lemos aqui, nós lemos o versículo: no princípio era o Verbo. Quem é o Verbo? É Cristo. E o Verbo estava com Deus, né? Ele, no versículo 2, ele estava no princípio com Deus. E aí depois a gente, lá no 14, nós lemos o quê? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o próprio Jesus deixou a sua glória para atender à vontade do Pai e vir nos salvá-la. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o maior exemplo que temos é do próprio Senhor Jesus, não é? É do próprio Senhor Jesus. Ele trabalhou até alcançar os seus objetivos, né? E no seu caminho encontrou aquilo que eu e você encontramos, né? Para o quê, irmãos? Para tentar, né, nos parar. O que Jesus encontrou no seu caminho aqui nesta terra? Ah lá, humilhações e sofrimento. Humilhações e sofrimento. A gente está reclamando de quê? Se Jesus, o Mestre, encontrou tudo isso, mas ele trabalhou até alcançar os seus objetivos e mesmo assim ele enfrentou humilhações, né, rejeição, sofrimentos, mas ele se manteve firme em obediência ao Pai. Até a morte, ele suportou até a morte, e a morte de cruz, né? Então esse é o exemplo de Jesus. Então nós temos o preço da vitória, é esse aí, não é? Devemos orar, mas devemos também agir, fazer a parte que nos cabe. Glórias a Deus. Você vai encontrar o que Jesus encontrou também pelo caminho. São obstáculos que precisam ser enfrentados, né? A rejeição, a humilhação, o sofrimento, mas faça como Jesus, o nosso mestre por excelência, se mantenha firme em obediência ao Pai, né? É como nós lemos em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, na parte B. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O preço pago por Jesus, irmão, já que nós estamos tirando como exemplo Jesus, né? O preço pago por Jesus. Qual foi o preço que Jesus
pagou, né? A crucificação, né? Mas o fato de ser crucificado não era somente para envergonhar e desmoralizar a pessoa moralmente. Olha só, era para deixar a pessoa sofrer horrivelmente até a morte, né? Essa era a crucificação, irmãos, é o preço que Jesus pagou lá. Ele foi deixado em sofrimento horrivelmente até a morte, né? Jesus foi colocado numa cruz como um malfeitor. Jesus não era um malfeitor, mas foi colocado na cruz como um malfeitor. E sabe por quem Jesus passou tudo isso? Hã? Sabe por que tamanho sofrimento? Por mim e por você. Ele sofreu por nós para nos resgatar do pecado. Veja que o próprio Jesus tem a experiência do preço, pagando o preço para nos dar vitória. Ele sofreu por nós para nos resgatar do pecado. Aí devemos o quê? Pensar nesse sacrifício de Jesus e cobrar da gente ânimo, né? Para ser fiel a Ele e continuar a nossa caminhada até alcançar a nossa vitória. Ou seja, não desista. Peça ao Espírito Santo para te trazer à memória esses exemplos de Jesus. Jesus é o maior exemplo para nós de como nós alcançarmos a vitória, né? Vai ter rejeição, vai ter humilhação, são obstáculos, vai ter sofrimento. No mundo teremos aflições, mas tenha de bom ânimo, né? Mantenha-se firme em obediência ao nosso Pai. Mas esses são os caminhos, esse é o caminho, né? Jesus não é um dos caminhos, Jesus é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Então esse é o caminho para alcançar vitória, né? Tirar exemplo de Jesus, fazer a nossa parte. O próprio Jesus fez a sua parte, foi-lhe dado esta missão, né? O Pai deu a ele e ele obedeceu até a morte de cruz. Então, mas existe alguns aspectos aí, irmãos, que precisam ser superados, né? Quais são eles, né? Na nossa caminhada, nós vamos encontrar com certeza muitos obstáculos, veja bem. E para que nós cheguemos e alcancemos nossos objetivos, nós vamos ter que vencer esses obstáculos. Mas existem alguns fatores que precisam ser superados, ou você vai parar pelo caminho, não vai chegar até a vitória. Alguns fatores são esses. Primeiro, alguns fatores que fazem com que você seja derrotado, né? A gente sabe que às vezes a gente pensamos em desanimar, né? Porque a gente começa a dizer que a luta é muito grande, né? Estou pensando em desanimar, aí vem aquela coisa na nossa mente, estou pensando em desanimar porque a luta é muito grande, né? Então, mas veja bem, existem alguns agentes que são enviados pelo diabo para tentar paralisar você, né? E acontece que são coisas que são chamadas de barreiras, né? Uma barreira até intransponível, podemos dizer assim, mas são agentes enviados pelo diabo para nos fazer paralisar. Então, fatores de derrota, o medo, por exemplo. Anote aí, primeiro, o medo. O que o medo causa, irmãos? O que o medo pode causar? O medo pode causar paralisia. O medo pode causar paralisia, né? Quem não já sentiu medo, né? A gente perguntamos uma certa vez aos nossos irmãos, quem não já sentiu medo, né? E a primeira atitude que nós vemos ao sentir medo, da pessoa que sente medo,
se assustar, por exemplo, se assustar e ficar parado. A pessoa se assusta, fica parado, né? Eu vou trazer um exemplo assim, você vai atravessar uma rua, você vê um carro correndo em velocidade, às vezes você fica sem ação ali. Então são atitude de uma pessoa que está ali sentindo medo, né? Então, ela se assusta e fica parada, né? Mas no sentido do medo aqui que nós vamos focar, né, que esse medo é perigoso e esse medo ele traz paralisia espiritual, né? A pessoa fica com vontade de retroceder. Por quê, irmãos? O medo ele traz, primeiro, inquietação. O medo traz, primeiro, inquietação. Segundo, o medo traz também a dúvida. O medo traz também a dúvida, o desânimo também, viu? Inquietação, dúvida e desânimo. Então, se você der lugar ao medo, com certeza, filho, você é um candidato a ser derrotado, né? Mas o salmista, número 46, verso 10, parte A, vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fica para você, toma posse desta palavra, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Um outro fator, o primeiro fator que faz com que podemos ser derrotados na caminhada em busca da nossa vitória é o medo, porque ele vai te paralisar. Se você der lugar a ele, você vai ter paralisia espiritual. Segundo, uma outra coisa que traz derrota, um fator que traz derrota na sua caminhada até a vitória, o desânimo. Desânimo, irmãos. Porque o desânimo, ele nos abate. A pessoa que está desanimada, ela se abate, né? O desânimo impede as nossas conquistas. Anote aí, o desânimo impede as nossas conquistas. E uma pessoa desanimada, com certeza é um candidato à derrota. É triste dizer isso para você. Mas se você estiver desanimado, vigie, tome cuidado. Porque você, infelizmente, é um candidato à derrota, né? Mas deixa o Senhor falar contigo nesta manhã, dizendo para você, não temas, Ele está dizendo, eu estou contigo, Aconteceu isso com Josué. A gente sabe que Josué perdeu o seu líder maior, Moisés, um homem que ele se inspirava, né, e tal, e o Senhor apareceu ali a ele e disse: Josué, eu te mandei, eu, esforça-te e tem bom ânimo. É assim que o Senhor fala conosco. Então não deixa o desânimo te abater, porque o desânimo também é um fator, ou seja, é um agente enviado pelo diabo para fazer você parar. Entendeu? Então, o desânimo, primeiro nós falamos, um dos fatores que são também, podem ser um agente do diabo, é o medo, que vai te trazer paralisia espiritual. Segundo, o desânimo, ele vai te abater. E esse desânimo pode trazer consequências ruins, como impedir você conquistar. Porque, com certeza, um candidato, né, é uma pessoa desanimada, é uma pessoa candidata à derrota. Terceiro, irmãos, a falta de conformidade também é um fator e pode ser um agente enviado pelo diabo para tentar te paralisar. Você quer ver? Olha lá, a falta de conformidade. Como assim, pastor? Pode fazer com que você não alcance vitórias, né? Os sonhos, as ideias, as aspirações, deve estar coerente lá com a vontade de Deus, viu? Tudo que você sonha, tudo que você planeja para ter uma vitória, as suas ideias, as suas aspirações, né, conforme nós falamos aqui,
tem que estar coerente, ou seja, tem que estar coerente com a vontade de Deus, tem que estar de acordo com a vontade de Deus, né? E quando temos certeza da aprovação de Deus, né, é imprescindível, irmão, que tenhamos coragem e capacitação para dedicar o esforço. Olha que coisa tremenda, né? A gente, quando sabe que Deus está no negócio, a gente ganha até força, né, para trabalhar no nosso empreendimento. Mas tudo que você tem que estar de conformidade, ou seja, de acordo com aquilo que está no coração de Deus. Amém? Então, esses são alguns fatores que podem atrapalhar na sua caminhada de vitória, que são agentes que podem ser agentes enviados pelo diabo para tentar te fazer parar. O medo, o desânimo e a falta de conformidade. Se tem algum sonho, está de acordo com a vontade do Senhor, então parte para dentro. Amém? Faça a tua parte, faça com o mestre, como nós ensinamos aí no começo da nossa live. Jesus foi o maior exemplo, deixou a sua glória para atender à vontade do Senhor, vindo aqui nos salvar. Amém? Glórias a Deus. Então vamos lá, irmãos. E outra coisa, eu já vi pessoas que passam por nós e dizem assim, olha aí, irmão, só vitória, pastor, passa por mim, às vezes, e a gente, por educação, a gente brinca também, né? Diz, glória, aleluias, né? Mas, na verdade, não é só vitória. Sem batalhas, meu irmão, minha irmã, não há vitórias. Anote isso, sem batalhas não tem vitórias. A gente pode ver isso lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, tem ali uma lição tremenda para nós. Muito conhecido e bastante, né, edificante para nós. Amém. A paz do Senhor, a minha amiga e irmã em Cristo, Nath Silva, bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, está sempre participando das nossas lives. Já tomou aquele cafezinho, já comeu aquele pãozinho gostoso que tem nas nossas padarias aqui na Praça da Bandeira. E eu particularmente, só abrindo um parênteses aqui para a gente descontrair um pouquinho, eu particularmente gosto daquele pãozinho lá da praça, lá é gostoso. Já moro aqui há 32 anos, aqui em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, e aquele pãozinho tá sempre, tem um segredo ali de família, só pode. Gostoso. Bom dia, bom café da manhã. Tá tomando agora, que maravilha, Jesus é bom, hein? Aquela família bonita, rodeada, né? A Tatá, a Vivi, a Sarinha, a irmã Shirley, irmão Jacimar, pessoas abençoadas que aprendi a amar. E ser amado também, isso aqui é bom, né, irmãos? A gente quando ama e é correspondido, ainda que a gente ama sem querer nada em troca, mas é bom quando a gente tem o retorno, quando a recíproca é igual e verdadeira, né? Isso é muito bom. Irmãos, olha só, o Natan e a Miriam já pedem cedo. Que maravilha. O cafezinho de manhã cedo é muito bom. Deus abençoe o Natan, a Miriam, né? A Nath, a irmã Shirley, né? A todos vocês, a Tatá, a Vivi, a Sarinha, a Thalita também. Tem duas Tatá lá, tem duas Thalita, né? Deus abençoe essa família abençoada. Mas voltando aqui, irmãos, que sem batalhas não há vitórias, né? Porque tem muita gente que diz assim, só vitória, mas não é só vitória. Não é só vitória. A gente então vai tirar aqui como referência, que maravilha, que está gestante de 3 mesinhos. Vai ser Natan, já sabe que é um menino, né? Que maravilha. Profeta Natan, né? Que Deus abençoe. Está gestante de 3 meses. Mas espera aí, Natan e Miriam é gêmeos ou eu estou enganado aqui na live aqui? Eu estou meio perdido aqui nesse assunto aí. É gêmeos ou é impressão minha? Natan,
Ah, não, peraí, me perdoe, é falta de atenção minha. É Natan ou Miriam, ou seja, ela ainda não sabe ainda o sexo do bebê, viu? Sabe que pode ser, se for menino, será Natan, se for menina, será Miriam. Que maravilha! Então, falta de atenção minha aqui. É porque eu não quero, assim, eu seguro uma coisa que segura outra ali para a gente não perder o foco da live. Mas é bom a gente tirar esse tempinho assim, essa conversa assim também, que é muito bom, que a gente ajuda, né? Como falei ontem na live, me ajuda a pregar. No caso aqui, me ajuda a fazer a live. Isso é muito bom. Gostaria também que todos compartilhassem, comentassem, e a gente vai fazendo aí a obra do Senhor. No caso, compartilhar nem precisa, porque a gente vai, a não ser que seja ao vivo, a gente vai depois remover e vai para o YouTube. Mas parabéns, viu? Deus te abençoe. Seja Natan, seja Miriam, que venha para ser bênção e que venha ser doutrinado, ensinado no caminho do Senhor. Deus abençoe. Então, sem batalhas não há vitórias. Não adianta. Eu pedi aos irmãos para abrir aí no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. A gente pode ler lá no versículo 33, o 52 e o 57 também. E a gente pode falar. Enquanto havia ali o exército de Israel, e estava diante do exército de Israel, irmãos, um gigante, né? Um filisteu, um incircunciso, um incrédulo. E esse gigante chamado Golias estava com ameaças ao povo de Deus, ao exército do Deus vivo, né? E o exército de Israel ficou parado, só ouvindo as ameaças do gigante. Veja lá, aí Golias, né? Com as suas ameaças, o povo de Israel ficou ali, o exército de Israel ficou parado, porque estava com medo. Olha a paralisia espiritual, olha o que o medo, quando é agente enviado pelo diabo, eu costumo separar tipo de medo, né, irmãos? Mas no caso do medo aqui, é um medo que é um agente enviado pelo diabo, que a intenção é o quê? Paralisar, colocar medo mesmo, né? E Golias ficou ameaçando, né, ao exército de Israel, que é o exército de Deus. Mas enquanto eles estavam parados, né, ouvindo as ameaças do gigante e sentindo medo, a vitória não chegou, irmão. Enquanto você fica aí parado, ouvindo o diabo ameaçando, o medo batendo as portas aí, né? Mas teve aqui no versículo 33, vamos ver aqui, do primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 33, vai dizer assim, irmãos, olha lá. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Agora, no versículo 52 do primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, no verso 52, diz assim, irmãos, olha lá. E então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho, de Saaraim até Gate até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e o trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Nós vamos ler até o 57. Né? E vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho este jovem, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que não sei. E disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando, pois, Davi a ferir o filisteu, Abner o tomou consigo
e o trouxe à presença de Saul, trazendo-lhe na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, o belemita. Mas olha só que coisa tremenda. Foi preciso um garoto, irmãos, um menino que só sabia manejar sua funda, né, com as pedrinhas, ou para nós aqui a tiradeira. Mas esse menino tinha já uma experiência com um urso e um leão. E quando Davi tomou essa atitude de enfrentar o inimigo foi derrotado. Porque Davi tomou atitude, né? Nós temos, irmãos, veja bem, anote aí, cada um de nós temos que lutar contra o medo. Nós temos que lutar contra o desânimo e também as limitações. Amém? Precisamos lutar, mas confiando no Senhor. No Senhor. Então, sem batalhas não há vitórias. Mas lutar não é lutar de qualquer maneira, sem as armas. A nossa guerra hoje, irmão, não é essa guerra aqui que Davi enfrentou, usando armas, cortando cabeça. As nossas armas hoje não são carnais, elas são espirituais. A nossa guerra é espiritual. Veja bem. Mas lutar sem fé não dá. Mas lutar com fé e ousadia foi o que Davi fez. Olha lá, lutar com fé e ousadia. Que ousadia é essa aqui? É coragem, irmão. Lutar com fé e coragem, né? E Davi, sendo um adolescente, não tinha preparo de guerra, né? Mas mesmo assim, né? Olhando as coisas assim, se a gente não olhar a Bíblia por fé, mas por fato, né? Se formos olhar por fato, a gente vai dizer isso aqui é a historinha da carochinha. Porque um adolescente, né? Olhando assim, o fato é impossível. Impossível um adolescente sem preparo, né? Para qualquer tipo de guerra, enfrentar um guerreiro como Golias, né? E ainda ser vitorioso. Olhando assim, a gente vai dizer o quê, irmãos? Poxa, isso é coisa a história da carochinha. Mas ele não foi confiando na sua força, porque até então, porque não tinha. Davi não foi lá confiando em sua força, né? Davi foi lá, que ele foi? Como que ele foi? Com fé e com ousadia. Esse é o segredo, esse é o segredo. Diferente do exército de Israel, que estava parado, né? Ouvindo as ameaças do gigante, Golias, né? E aí sentiram medo, e o medo trouxe a paralisia espiritual. Não é isso? Mas nós temos que lutar contra o medo, o desânimo e até também contra as nossas limitações, mas confiando em Jesus, né? Lutar com fé e coragem. Não adianta ter coragem se não tiver fé. Não adianta fé se não tiver também coragem, né? Então, olhando assim, poxa, é impossível, né? Um menino, adolescente, magro, sem preparo, só com uma funda e uma pedra, encarar um camarada com quase 3 metros de altura, um homem de guerra, preparado para a guerra, né? Mas Davi não foi na sua própria força, foi na força do Senhor, né? E essa força deu-lhe a certeza, né? Que no primeiro golpe o gigante ia cair, né? E vamos lá, irmão. Mas, além da ousadia, nós podemos ver aqui, ó, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 ao 47, que nós lemos, né? 45 ao 47. Davi contava com a força divina. Amém? Lutar com fé e coragem, com a certeza, com a confiança que você não está lutando com as suas próprias forças, mas que o Senhor está contigo. Você conta com a força do Senhor. Glórias a Deus. Agora, uma coisa que também nós precisamos, irmãos, é se preparar para a luta. O tema aí você está vendo na história, citamos exemplos, como o exemplo de Jesus, né?
que sem batalhas não há vitória, lutar com fé e coragem. Agora nós temos também que se preparar para a luta. Nenhum soldado consciente do seu dever segue para a luta sem o seu devido preparo. Todo soldado precisa de um preparo, né? Veja que Deus mandou Samuel ungir a Davi para suceder a Saul, né? Mas ele foi ungido como rei, né, para ser o próximo monarca de Israel, mas isso demorou cerca de 10 anos. Olha que coisa tremenda, né? Por quê, irmãos? Demorou cerca de 10 anos de lutas para que Davi sentasse no trono para reinar, ou seja, era Deus preparando o menino, né? Governou Judá, depois Jerusalém, depois toda a nação. Isso passou-se os tempos e ali Davi foi sendo preparado para isso, né? Mas, infelizmente, nós estamos falando do preparo do soldado, preparar-se para a luta, né? Mas, infelizmente, muitos, ou nem todos, né, estão dispostos a se preparar-se para alcançar patamares mais altos, né? Se acomodam, relaxam, paralisam por causa do medo, param, não é isso? E também, além do preparo, e no preparo exige o quê? Exige disciplina, Uma disciplina é o quê? Obediência às regras, né? Aos nossos superiores, aos regulamentos, à conduta, ou seja, disciplina é uma ordem. Veja que Moisés passou por um longo período de aprendizado antes de se tornar um líder dos israelitas e conduzir-nos através do deserto. Veja que Moisés, durante 40 anos, ele serviu ao faraó. E, na verdade, ele estava sendo preparado para ser o próximo príncipe, né, egípcio. Essa é que é a realidade. Mas, durante 40 anos, ele serviu a faraó. E depois, né, mais 40 anos, no sentido aqui, 40 anos, quando o Senhor revelou-se a ele no meio da sarça ardente, está lá em Êxodo 3, versículo 10, depois você pode ler. Moisés ficou 40 anos, né, no deserto. E depois mais 40 anos, ou seja, Moisés morreu com 120 anos. Mas veja que a vida de disciplina dos atletas também, para conseguirem alcançar uma vitória, por exemplo. A gente pode comparar uma coisa com a outra. Então é preciso disciplina, é preciso preparo, né? Tem que se preparar para a luta. Estamos comparando uma coisa com outra coisa. Estamos comparando aqui a disciplina de um atleta, a disciplina que Moisés teve, a disciplina que outros tiveram, ou seja, é preciso haver, irmãos. Tem regras, né? A conduta para que você esteja preparado para enfrentar um tipo de situação, né? E ninguém vence sem esforço, outra coisa. Ninguém vence sem esforço, tem que haver esforço. Nós falamos lá no começo da nossa live que é preciso algumas coisas aí que cabem a nós, né? Determinação, esforço, mudança de atitude, perseverança, né? É fazer o que cabe a nós, né? Não é somente orar, mas agir também. Amém? Então, ninguém vence sem esforço. Quando nós olhamos uma pessoa bem-sucedida na vida, né? A gente olhamos uma pessoa bem-sucedida na vida, a gente, às vezes, só olha só o sucesso da pessoa, né? Só olha as conquistas, mas você não consegue enxergar lá atrás o que essa pessoa passou, né? O que ela sofreu, até mesmo de renunciar a algumas coisas, para se adequar a numa conduta de que exige a sua profissão, por exemplo, né? Então a gente vê a pessoa bem-sucedida,
mas nós não conseguimos imaginar um pouquinho, né, do que ela deve ter passado para chegar no patamar que ela está. Então a gente não fica. Tem gente que fica lá, tá vendo? Tem dinheiro, tem isso, tem bom emprego, boa profissão, mas vai lá ver o que ela fez. Ela estudou, ela saiu de casa cedo, né? Acordou cedo para enfrentar uma sala de aula, ou até às vezes à noite, que às vezes não tem tempo para estudar de manhã ou à tarde, e a pessoa está ali numa sala de aula, ouvindo o professor falar, ensinar, e está ali com sono, mas está prestando atenção, né? Ela está tendo ali, sendo disciplinada, ela está se esforçando para ser uma pessoa bem-sucedida. Então, se a gente ficar de braços cruzados, como é que a gente vai ser bem-sucedido? Então, nós estamos comparando uma coisa para nós entendermos o preparo para a luta. Toda a luta exige um preparo, não é? Então, é preciso entender que toda vitória tem um preço, né? Toda vitória tem um preço. Ninguém recebe nada sem esforço. Por isso que o Senhor falou com Josué: vou te dar a vitória, estou contigo. Eu não te mandei eu, não é? A gente está lá, né? Está lá na Bíblia, a gente vê tudo isso. A Bíblia não deixa nada a gente sem explicação. A Bíblia tem tudo para nós aprendermos, né? Está lá em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Ah lá, na Bíblia está escrito: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Tem que haver esforço, filho. Tem que haver esforço, filha. Quer ser bem-sucedido? Tem que adequar-se à disciplina. O patrão mandou, faça. Enfim, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ele já começa dizendo, né? Não te mandei eu. Deus não está perguntando nada a Josué, né? Ele deixa uma coisa aqui bem claro, né? Deus foi claro o suficiente para Josué, não está perguntando nada. Ele está dizendo: não te mandei eu. Ele está dizendo: eu te mandei. Não te mandei, né? Não é pergunta. Ele está deixando bem claro a Josué, né? Para Josué entender que é ele quem mandou, né? Esforça-te, está dizendo, né? Isso aqui, irmãos, é como para dizer: Josué, sai desse marasmo, sai dessa tristeza, porque Moisés havia morrido e tal, preocupado. Esforça-te, ou seja, sai do comodismo, se mexa, rapaz. E vai dizer: e tem bom ânimo, ou seja, seja feliz, faça as coisas com alegria, tire essa tristeza, né? Não pasme e nem te espantes. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, não tenha medo, porque o Senhor teu Deus, isso é para Josué não ter dúvidas de quem está falando com ele, porque o Senhor teu Deus é contigo. Ou seja, Josué, você nunca estará sozinho. Deus está falando contigo aí. Você nunca estará sozinha. Você nunca estará sozinha. Amém? Glórias a Deus. Que Deus te abençoe. E aí vai dizer que assim, por onde quer que andares, né? Ou seja, você não terá dúvida de quem está falando, né? Deus, você nunca está sozinho, né? Onde quer que andares. Glórias a Deus, ou seja, os teus caminhos estão guardados por Deus. Aonde você estiver, Deus está te guardando. Amém? Glórias a Deus. Ouça, então a gente vai aqui. Ninguém vence sem esforço, né? Então, quer dizer, é preciso entender que toda vitória tem um preço. Que Deus te abençoe. Mas é necessário o quê, irmãos? Renúncia. Atitude de renúncia. O que significa renunciar, pastor? O que significa renunciar? Significa deixar voluntariamente algo, né? Deixar voluntariamente
algo. Olha aí, irmãos, olha aí. Abdicar dos nossos desejos, por exemplo, né? E priorizar outras coisas. Foi o que Deus falou, irmãos, lá em Gênesis capítulo 12. Olha só, Gênesis capítulo 12, no versículo 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, né? Para a terra que eu te mostrarei. Aleluias. Renunciou família lá. Abraão renunciou quem? Olha lá. Ó, sair da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Deus queria que Abraão renunciasse à terra, né? A parentela e a casa do pai dele, né? Então exige, né? A necessidade de renúncia nesse sentido. Abdicar dos nossos desejos e priorizar outras coisas. Tem que haver renúncia, tem que haver renúncia. Ninguém vence sem esforço, né? Tem que se preparar também. Uma outra coisa, preparar-se para derrotas. Pastor, o que é isso? Né? Mas isso acontece, irmãos. Muitas das vezes, quando entramos em uma luta, às vezes somos derrotados em uma batalha. Veja que é batalha, não é guerra, batalha. O exemplo mais forte que podemos, né, citar aconteceu com o próprio Jesus quando foi crucificado. Aí o pessoal vai dizer: como que é isso, pastor? Isso é heresia? O que é isso que eu estou aprendendo, né? Mas para os discípulos estava tudo que terminado, né? Para os discípulos estava tudo terminado. A esperança acabou com a morte de Jesus. Veja bem, né? Mas eu posso até trazer à minha cabeça, assim, mais ou menos, uma imagem da alegria de Satanás ao ver Jesus crucificado. Pensou ele que já havia vencido, não é isso? Pensou ele que já havia vencido. Olha aí, irmãos, o mundo, os homens, tudo agora seria dele. Talvez Satanás pensou assim, né? Agora vencemos, o homem está preso na cruz, vencemos. Mas a vitória maior veio depois, né? A morte foi derrotada. A morte foi derrotada. Jesus não foi derrotado em momento algum. Jesus ressuscitou. Derrotas, né, de uma batalha não é de uma guerra. Deus abençoe a irmã Shirley. Glórias a Deus. Se os irmãos quiserem participar ao vivo da live, assim, aparecer a sua cara aqui na live, a gente acho que consegue aqui. Eu nunca fiz não, mas a gente pode tentar aqui, viu? É só escrever aí: eu quero participar ao vivo aí. E a gente divide aqui a nossa live. Amém? Então, irmãos, Jesus, Satanás, fere o calcanhar, mas Jesus esmagou a serpente, esmagar a cabeça é mais mortal do que ferir o calcanhar. Deus foi vitorioso, a morte foi derrotada, a morte foi tragada na cruz. Jesus não foi derrotado em momento algum, porque Jesus ressuscitou. Foram lá, as Marias foram procurar ele lá no sepulcro e os anjos disseram assim: o que viestem procurar aqui, né? Vieram procurar aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Glórias a Deus. Então, sem batalhas não há vitórias. Lutar tem que ser lutar com fé e coragem, tem que se preparar para a luta, é necessário renúncia, né? E tem que estar preparado para alguma batalha que foi derrotado, mas não a guerra, e se preparar para isso e não desistir, não é isso? Mas a batalha requer também uma coisa: determinação, irmãos. Se não houver determinação, o fracasso é certo. Amém? Tem que haver determinação. Tem que haver determinação. Amém? Se não houver isso, o fracasso é certo. Quem está determinado, irmãos, ele é o quê?
ele é uma pessoa que está decidida, né? É uma pessoa constante, é uma pessoa corajosa e é uma pessoa valorosa, né? Quem é determinado, é dedicado, é resoluto, é constante, é corajoso, é valoroso. Para muitos, Gideão era covarde, que achava que Gideão estava escondido, né? Ele estava malhando trigo no lagar, em um lugar que era para ser usado, né? Para amassar uvas, né? E ali estava uma cisterna, um poço, mas não, irmãos. Enquanto muitos chamavam ele de covarde, o anjo disse varão valoroso, ou seja, homem corajoso. Ele estava ali preservando a alimentação por causa dos amalequitas, né? E os medianitas. Era uma estratégia que Deus deu ao pastor Gideão. Então vamos lá. Sem essas qualidades é impossível vencer, quer ver, irmão? Sem qualidade de um homem determinado, um irmão dedicado, constante, resoluto. Você vê que João, no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 38, vamos ver aqui, versículo 38 do Evangelho de São João, versículo 38, diz assim, irmãos, olha para nós. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Oh, glória a Deus! Não para fazer a vontade dele, mas a vontade daquele que lhe enviou. Tem que ter essas qualidades. Jesus estava determinado em fazer a vontade do Pai. Seria essa a sua determinação e a minha? Fazer a vontade de Deus e não a nossa? Ele nos ensina isso. Quando Jesus viu que a morte estava se aproximando, sentiu as dores dos cravos, disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas depois ele mesmo disseste, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Ou seja, esteja determinado em fazer a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Então a gente já pode encerrar, né? Já podemos encerrar. Mas fica aí a pergunta para você, né? O preço da vitória. O preço da vitória. Para alcançar vitória, o que eu faço, pastor? Nós respondemos à luz da palavra. Você tem que ser determinado, tem que ter determinação, tem que se esforçar mais, tem que ter mudança de atitude e tem que perseverar. Amém? Não desista. Prepare-se sempre buscando e seguindo os passos de Jesus, né? Não só orando, continue orando, mas age, tenha atitudes, faça a parte que lhe cabe. Amém? Como Jesus fez. Jesus deixou a sua glória para atender a vontade do Pai e veio aqui, né? E veio aqui e morreu por nós, sofreu por nós. Você vai ter o que Jesus teve também, né? Obstáculos, rejeição, humilhação, sofrimentos, mas mantenha-se firme, porque Jesus falou, eu venci o mundo. Que Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer aos irmãos que participaram da live, a nossa irmã Shirley, a Natália, todos que participaram, né? Direto ou indiretamente. Continue orando para que Deus continue nos abençoando e para que a gente venha fazer mais live, né? Nós estamos com o nosso novo canal do YouTube, Pastor Rogério Faria, porque o YouTube derrubou o meu canal, não sei porquê, deve ser porque tinha poucos inscritos, mas eu vou lutando, vou conseguindo. Vai lá, passe lá e se inscreva se você ainda não se inscreveu, dê um like para que o YouTube preste atenção no canal do pastor. Tá bom? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe a sua vida e tenha uma ótima e excelente terça-feira abençoada. Logo mais, às 19 horas, nós estaremos com culto de ensino e oração. Às 19 horas, na Assembleia de Deus, Rocha Eterna. Pastor esse que vos fala, pastor Rogério Faria, pela bondade e misericórdia do Senhor. Às 19 horas, Rua Fenícia, lote 16, quadra 73, é o nosso templo
provisório, até que o Senhor nos abençoe e a gente teremos a nossa sede própria, se Deus assim nos conceder essa bênção maravilhosa. Amém? Então até logo mais às 19 horas. Quinta-feira teremos culto público e domingo também às 19 horas, culto público. E todo primeiro domingo do mês nós temos Santa Ceia do Senhor. Deus abençoe a todos, Deus abençoe. Amém, minha irmã. Agradeço pelo carinho, viu, irmã Shirley? Pelo carinho de estar sempre participando nas nossas lives. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Olha esse cafezinho aí, hein? A gente gosta de café, eu sou cafezeiro, não nego. Tem que ter meu cafezinho todo dia, tem que ter aquele café bem quentinho e aquele pão gostoso, fresquinho. Eu gosto de pão dormido, tem gente que gosta, diz que faz bem, mas eu gosto daquele pão quentinho, saído da brasa, da fornalha na hora ali. A manteiga fica derretidinha e fica aquele gostinho, tá bom? Mas vamos maneirar aí na comida aí, vamos colocar limite. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Amém.